Agora, vamos dialogar, fitando e percebendo a dor e a tristeza ocultas no fundo dos olhos dos amigos, ouvindo atentamente suas palavras hesitantes, vamos despertar a coragem e iniciar um diálogo incentivador, abrindo os braços da empatia pela dor do outro e com força vibrante da vida, falemos sobre a filosofia da vida e esperança e da justiça. Com paixão transbordante e convicção inabalável, perseveremos com força para tocar a melodia da amizade e da compreensão. Vamos continuar a dialogar. O poder inerente a cada pessoa é ilimitado. O despertar de uma pessoa provoca a onda da revitalização de um amigo para o outro, dando origem a 10.000 ondas ou mais. É como se diz, é mãe de 10.000. Nós, por meio do diálogo, plantamos a semente da felicidade no campo do coração das pessoas, evocando sua nobre missão nesta vida. Por meio do diálogo, conectamos corações, unimos o mundo e edificamos uma fortaleza de paz duradoura, resistente e indescritível. Vamos então, hoje também, promover o diálogo. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Papo Reto da Vila. Esse que é um podcast feito com muito carinho pela divisão dos jovens da RM Vila Mariana, com o objetivo de incentivar a todos a leitura do volume 30 da Nova Revolução Humana. O volume 30 foi dividido em 2 livros, e hoje vamos falar um pouquinho sobre o segundo capítulo do primeiro livro do volume 30, que se chama Aguardando o Tempo, que se inicia justamente com esse poema onde o diálogo é bastante enfatizado. E assim como no capítulo anterior, Shinichi comenta novamente sobre o ano de 1979, quando ele teve que renunciar ao cargo de terceiro presidente e tornou-se então presidente honorário, dando início a ações visando um novo e vigoroso avanço do Coceirufo mundial através do diálogo. A partir desse momento, ele concentra todas as suas forças nesses diálogos e incentivos individuais aos companheiros. A todos os locais em que ele visitava, que ele se dirigia, assim que ele se encontrava com os companheiros, ele dialogava e incentivava e também posava para fotos. Shinichi se absteve ao máximo de ir à sede da Soka Gakkai, mas o seu grande desejo era que a nova liderança o sucedesse herdando o verdadeiro espírito de mestre-discípulo. Ao mesmo tempo, a mídia sensacionalista japonesa trazia todas as semanas notícias sobre o assunto da renúncia de Shinichi, o que sempre causava muita agitação nos membros, e além de críticas que atacavam a Soka Gakkai baseadas em relatórios irresponsáveis e especulações fantasiosas. Foi uma época em que muitos começaram a acreditar que a organização entraria em um colapso. Mas, independente do que acontecesse, Shinichi continuava realizando as tarefas que estabeleceu para si mesmo, Todos os dias, dia após dia, sem desviar o seu foco pelo Coceirufo. E além disso, Shinichi também prosseguia com seus vigorosos esforços para estabelecer intercâmbios com pensadores e embaixadores de diversos países. Por exemplo, ele pôde se encontrar com o presidente da Associação da Amizade Sino-Japonesa, Liao Shengzi, e alguns dias após essa reunião, se encontrou e dialogou com o chefe do Departamento Internacional e com os membros da equipe editorial da Agência da Imprensa Novosti, da União Soviética, e também com representantes da Embaixada da União Soviética. E assim, ele prosseguiu promovendo ativamente o diálogo pela amizade e pela paz. E havia também, da parte do Shinichi, um esforço especial para se encontrar e dialogar com representantes da África. Isso porque a sua convicção era de que o século XXI seria o século da África. Então, sempre que ele encontrava uma brecha, mesmo que pequena, na sua agenda, que era sempre muito lotada, Shinichi ainda viajava para diversos locais e regiões do Japão, com o único objetivo de visitar os membros que lutavam com toda a seriedade e continuar encorajando. Shinichi continuava comentando sobre alguns problemas que continuaram ocorrendo, especialmente após a sua renúncia. No dia 1º de maio foi emitida uma nota diretiva aos clérigos, mas chegou-se ao ponto em que todos os sacerdotes de determinados templos já não davam mais ouvidos a essas instruções, e foi quando o clero começou a demonstrar claros sinais de turbulência e de confusão interna. No dia 22 de julho, ocorreu o falecimento do sumo prelado Nitatsu por conta de um infarto. O velório foi realizado naquela mesma noite e, nessa ocasião, um clérigo de cargo elevado fez o anúncio de que o próprio Nitatsu havia designado em particular
indicando um administrador-geral Shinno Abe como seu sucessor. Naquele verão, 1.300 membros da SGI de 41 países e territórios estariam em visita no Japão, e como presidente da SGI, Shinichi participou das atividades realizadas. Em seu coração, ele estava cada vez mais convencido de que, enfim, havia chegado uma nova era do Koseirufo mundial. No dia 20 de agosto daquele mesmo ano, Shinichi se dirigiu ao Centro Cultural de Treinamento de Nagano, em Karuizawa, que foi o local onde o seu mestre Josei Toda havia passado seu último verão antes de falecer, no ano de 1957. Durante o tempo em que permaneceu nessa localidade, Josei Toda convidou alguns jovens para o jantar, e durante a conversa falaram sobre a Revolução Humana. E então Shinichi ele conta como foi esse diálogo e alguns detalhes sobre o protagonista da Revolução Humana, o Sr. Gun, e comenta também sobre o sentimento de Toda Sensei em relação ao seu mestre, o Makiguchi Sensei, especialmente no momento em que ele estava na prisão e soube do falecimento do seu mestre, e jurou provar ao mundo a grandiosidade da existência dele, dizendo que se tivesse de adotar um pseudônimo naquele momento, seria Conde de Monte Cristo. E aí então, Shinichi conta a história desse herói, o Conde de Monte Cristo, do romance do Alexandre Dumas. E aí fica como lição de casa para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre essa história e lerem na íntegra esse capítulo para entender qual foi a relação que o Toda Sensei fez com o Conde de Monte Cristo para criar o seu pseudônimo da Revolução Humana, que se chamava Gankotsu. Nessa parte do capítulo, Shinichi compartilha suas reflexões sobre como chegou à conclusão e à decisão de que deveria dar continuidade no romance Revolução Humana, dizendo que ele era o único que poderia registrar a verdade sobre Josei Toda e que, com certeza, essa era a expectativa do mestre dele em relação a ele, e então que essa deveria ser a sua verdadeira missão como discípulo. Quando chegou no centro de treinamento de Nagano, ele foi recebido por muitas pessoas e percebeu que, apesar delas estarem sorrindo, aparentavam estar bastante preocupadas. E isso talvez se devesse porque pouco se divulgava a respeito das atividades que o Shinichi vinha realizando. Então, para acalmar a todos, o Shinichi diz: "Eu estou bem, vamos dar uma nova partida." Incentivou os membros que se encontravam ali e no dia seguinte ele iniciou uma série de atividades como incentivos aos grupos de bastidores, almoços com companheiros veteranos, visitas e mais diálogos. Entre os membros com quem Shinichi dialogou estava o casal Torao Tamori e sua esposa Tami, que tinha atuado como os primeiros responsáveis pelo distrito Karuizawa, e conta-se um pouquinho da história e dos desafios desse casal. Ainda na localidade, Shinichi realizou gongyo com um grupo de membros, tirou fotos, tocou piano e encontrava inúmeras outras formas de incentivar todas as pessoas com quem se encontrava. Ele cita: "Quando sua participação em grandes reuniões foi restringida, Shinichi se empenhou em realizar esforços nas atividades familiares e orientações individuais. Quando lhe disseram para não discursar, ele compôs poemas e tocou piano para incentivar os companheiros. Nada pode conter ou suprimir o espírito indomável pelo Koseirufo." Shinichi permaneceu mais alguns dias em Karuizawa, onde foram organizadas outras sessões de fotos para ela se encontrar com o máximo dos membros da localidade. Ele pôde andar de bicicleta com um grupo de jovens, receber um grupo do departamento educacional que havia chegado ao centro de treinamento para participar de um curso de aprimoramento, jogou tênis e mais incentivos. Shinichi conta também sobre uma visita que ele pôde realizar a um membro da divisão sênior chamado Katsuo Ishikusa e os seus pais, e também uma visita à família Kurabayashi. Durante a sua estada em Nagano, Shinichi tentava demonstrar por meio do seu exemplo que o desenvolvimento dos valores humanos começa a partir do esforço de plantar as sementes de encorajamento e inspiração no coração de cada pessoa, dia após dia. Esses 9 dias de lutas intensas não foram relatados de maneira nenhuma pelo jornal Seikyo Shimbun, mas o centro de treinamento de Nagano tornou-se palco de grandes treinamentos, gerando uma grande onda pelo Koseirufo. Diversos conselhos executivos nacionais e cursos de capacitação passaram a ser realizados ali, além de receber pensadores e estudiosos de todo o mundo. E aí Shinichi começa a discorrer sobre como se empenhava como fundador da Universidade Soka para participar ao máximo de todos os eventos.
além dos eventos dos colégios Soka de ensino fundamental e médio e da Escola Soka de ensino fundamental de Tóquio. Ele afirma que escolheu a educação como o grande empreendimento final da sua vida e ele estava determinado a dedicar toda a sua energia para alcançar esse objetivo. Shinichi conta também como foi a sua trajetória universitária. Ele conta que após a Segunda Guerra Mundial ele se formou no curso noturno do Colégio Comercial Toyo e ingressou no curso noturno na Faculdade Taisei Gakuin. Um ano após iniciar o seu curso, ele começou a trabalhar na editora de Josei Toda. Porém, a empresa não ia bem e os dias de Shinichi foram consumidos no processo de encerramento das atividades dessa empresa, e ele se viu obrigado a abandonar o curso noturno. Como forma de compensá-lo, Josei Toda começou a dar aulas particulares intensivas para Shinichi, que mais tarde chamou de Universidade Soka. Cerca de 6 anos após tomar posse como terceiro presidente, a Faculdade Fuji sugeriu que Shinichi entregasse alguns trabalhos de graduação para que obtivesse o certificado de formatura. Nessa época, Shinichi estava extremamente ocupado, viajando para diversas localidades e também para o exterior, além de escrever a Revolução Humana, mas ele decidiu se dedicar a esses trabalhos com o desejo de corresponder à consideração da instituição e também por gratidão a um dos seus professores. Então ele comprou alguns livros e durante as viagens e nos intervalos das reuniões, ele se dedicava aos estudos e, enfim, conseguiu entregar 10 relatórios para obter a sua conclusão. Essa experiência foi muito importante para Shinichi entender as dificuldades que os alunos do curso por correspondência enfrentavam. Ele desejava de todo o coração que jamais fossem derrotados. Em setembro, Shinichi visitou a universidade, tirou fotos com os membros da equipe de rugby, representantes da equipe de beisebol e de tênis de mesa. Em outubro, foi a cerimônia de encerramento do encontro esportivo e também participou de alguns eventos da Escola Soka de Ensino Fundamental 1 de Tóquio. Ele visitou o alojamento da Escola Soka e dialogou com alguns alunos residentes e com aqueles que moravam em quartos alugados em casas de família. Ele incentivava dizendo que desejava que cada um se tornasse uma presença brilhante no local em que estivesse. E com presença brilhante, ele queria dizer que fossem pessoas que incentivavam calorosamente os outros e que lhe transmitissem esperança e coragem. Em novembro, ele participou do Festival da Universidade Soka e da Convenção Anual dos Ex-Alunos. Shinichi tinha grande expectativa e forte convicção em todos os graduados da Universidade Soka e das escolas Soka, e sempre ficava feliz e energizado ao ver o aspecto deles buscando o autodesenvolvimento. No dia 16 de novembro, aconteceria a reunião nacional de líderes da Soka Gakkai em comemoração ao 49º aniversário de fundação. E por esse motivo, Shinichi desejava participar dessa atividade nem que fosse por um breve momento para dar uma nova partida do Koseirufo junto com os companheiros. Ele subiu ao palco e, como a grande maioria não o via há muito tempo, houve uma grande explosão de aplausos. Mas ao invés de um discurso, ele tirou o paletó e com um leque na mão ele disse: "Hoje vou reger uma canção da Soka Gakkai. Vamos cantar Ifudodo no Uta." Ele regeu de modo imponente e no seu coração ele bradava: "Levante-se, companheiros." Shinichi gostava de conversar com os jovens, então gostaria de compartilhar um trecho de um diálogo com vários líderes da divisão dos jovens e divisão dos universitários para que todos nós, jovens há mais tempo e jovens há menos tempo, possamos fazer juntos uma reflexão sobre a nossa postura e também sobre qual será a nossa postura quando nos tornarmos veteranos de uma geração inteira. Nesse diálogo diz: Shinichi gostava de conversar com os jovens. Ao dialogar com vários líderes da divisão dos jovens e da divisão dos universitários do Centro Cultural de Kanagawa, ele perguntou: "Faz mais de meio ano desde a nova partida da Soka Gakkai. Como estão os jovens? Eles estão animados?" Um líder da divisão masculina de jovens respondeu: "Sim, estamos nos esforçando. No entanto, todos estão sentindo muito a sua falta, porque o senhor deixou de nos orientar nas reuniões." Shinichi respondeu imediatamente: "Se é assim que os jovens se sentem, então devem se levantar. Caso contrário, serão meros espectadores e não protagonistas. Jovem é aquele que decide assumir total responsabilidade e se tornar a força motriz do avanço." Um líder da divisão masculina de jovens respondeu com certo constrangimento: "Nós sugerimos novas ideias de atividades, mas nossos veteranos da divisão sênior geralmente não aprovam." Shinichi disse com um sorriso: "Jovens apresentam novas ideias e projetos e os seniores, que são veteranos, se opõem.
e isso acontece em todas as organizações e na sociedade em maior ou menor grau. Pessoas de mais idade possuem uma rica experiência no que quer que seja. Eles formaram um conjunto de princípios e abordagens a partir dessa experiência e tendem a julgar tudo com base nisso. Além disso, apoiadas na sabedoria da experiência, suas avaliações geralmente estão corretas. Porém, as pessoas mais velhas também tendem a reagir negativamente a coisas com as quais não estão familiarizadas, e quando os tempos mudam radicalmente, suas abordagens baseadas na experiência se tornam inúteis. Se não conseguirem discernir isso, poderão cometer erros de julgamento. Os líderes da divisão sênior precisam estar cientes disso e fazer um esforço positivo para ouvir as ideias e as opiniões dos jovens. Schmidt prossegue então o diálogo com várias outras orientações que estavam embasadas na sua própria experiência da época da divisão dos jovens e se deparou com diversos desafios, como por exemplo os encontros esportivos. Mas à medida que os eventos obtinham sucesso, se transformavam em um símbolo que representava Soka Gakkai. E para finalizar essa primeira parte do capítulo Aguardando o Tempo, gostaria de compartilhar mais um trechinho desse diálogo em relação à missão da divisão dos jovens. Os jovens têm a importante missão de assumir a responsabilidade de tudo como sucessores da Soka Gakkai. É por essa razão que o presidente Josei Toda dedicou tanto esforço no rigoroso treinamento dos jovens. Às vezes, ele me repreendia severamente na frente de um grande grupo de pessoas. Mesmo que o erro fosse de outra pessoa, era sempre eu que levava bronca. Em particular, quando ele queria ensinar a todos a rigorosidade do caminho de mestre e discípulo em meio à nossa luta pelo Koseirufo, dirigia suas palavras a mim. Seu treinamento lembrava o amor severo do leão que lançava seus filhotes ao desfiladeiro para testá-los. Toda Sensei estava tentando me criar como um leão sucessor. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que vocês tenham gostado. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente e que o nosso Papo Reto tenha te incentivado um pouquinho mais. Compartilha com seus amigos, com os membros do seu bloco e com a comunidade e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau!